Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar ideia, bater um papo aqui, rapidinho, sobre as coisas que estão acontecendo no Vasco. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, me dá essa força, me dá essa moral, deixa um comentário também, beleza? Bom, eu vou começar esse vídeo trazendo uma matéria do GE, concordando com uma coisa que eu falei lá atrás. Deixa eu explicar. Quando anunciaram a volta do Dudu, lembra do Dudu que se lesionou contra o Vasco, numa jogada em cima do Paulinho, inclusive, lá no sintético do Palmeiras, anunciaram a volta dele exatamente que ele estaria à disposição no jogo contra o Vasco. Eu falei, coincidência, o cara se lesionou contra o Vasco e vai estar à disposição contra o Vasco, só que ele não jogou contra o Vasco, ficou um tempão sem jogar ainda. Mas ele já estava à disposição ali do jogo contra o Vasco. Eu fiz um cálculo, porque a lesão do Dudu é parecida com a lesão do Jair e do Paulinho, lesão de tendão no joelho. E eu fiz um cálculo para ter ali uma ideia de quando o Paulinho e o Jair estariam à disposição para jogar com o Vasco. Só que na época que eu fiz isso, saiu uma matéria, acho que foi no Atenção Vascaínos, dizendo que eles não voltariam mais esse ano, só o ano que vem. E hoje saiu uma matéria no GE, detalhando todo o tratamento dos dois e concluindo que os dois vão estar à disposição justamente para as partidas que eu falei. Então vamos lá, vamos no passo a passo. O GE traz uma matéria detalhando aí a recuperação do Paulinho e do Jair. Eu anotei aqui, ó, 5 meses após a cirurgia, está rolando fisioterapia e trabalho no campo. Próximo passo será, eles serão entregues a preparação física para fortalecimento muscular. A última etapa é a transição, que deve começar na segunda quinzena de agosto, trabalho com bola, sem o elenco, e depois eles vão voltar, vão ser reintegrados para trabalhar junto com o grupo. A previsão, vamos lá, eles vão ficar à disposição em outubro, após a paralisação do Campeonato Brasileiro para as eliminatórias da Copa do Mundo. E aí eu fiz aqui um cálculo, porque ó, o Chile joga contra o Brasil no dia 10/10 e o Brasil pega o Peru no dia 15/10, que são os jogos em outubro. Aí o Vasco joga depois da paralisação contra o São Paulo no dia 20/10. Então o Vasco pega o São Paulo dia 20/10, pega o Bahia em casa no dia 26/10, pega o Botafogo no Rio dia 6/11, pega o Internacional em casa, dia 20/11, dia 24/11, Corinthians e Vasco, dia 1/12, Vasco e Atlético Goianiense, dia 4/12, Vasco e Atlético Mineiro, dia 8/12, para finalizar, Cuiabá e Vasco. Então, são exatamente 8 jogos. É o que eu fiz, o cálculo, exatamente o cálculo que eu fiz, a previsão que eu fiz lá atrás. Os dois vão estar à disposição da comissão técnica do Vasco para esses 8 jogos. Se você ainda tirar aqui o São Paulo e Vasco, vamos lá, dia 20/10, você vai ter ali 7 jogos a partir do jogo contra o Bahia, que seria maravilhoso também. Então tá aí, uma notícia boa, principalmente com relação ao Paulinho, intensidade, marcação, um jogador que chega como homem surpresa na frente. O Jair estava até encaixando no esquema, mas são 2 reforços importantíssimos se o Vasco der sequência na Copa do Brasil e conseguir passar aí no campeonato, ou conseguir coisas melhores no Campeonato Brasileiro. Então tá aí uma informação casando com o que eu falei, muito feliz com a possível volta dos dois. Bom, o Vasco passou, né, a marca dos 55.667 sócios torcedores, já deve ter passado de 56 mil. Agora ele passou o Fluminense, que tinha 55.632 sócios. Assim o Vasco foi para a 9ª colocação no plano de sócio no Brasil. Sócio torcedor. O Vasco tinha 34 mil antes do Coutinho, depois que o Coutinho chegou, já está chegando a 56 mil. O Vasco deixou para trás o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Corinthians, o Santos, o São Paulo e agora o Fluminense. Por isso que é importante você fazer o plano de sócio. Tem um plano baratinho que eu falei, Camisas Negras. Ainda tem um negócio, quando você bota lá no código promocional, Coutinho, maiúsculo, você ainda tem um desconto. Então sai bem baratinho. Vamos fazer isso para a gente poder passar agora o Botafogo, o Cruzeiro e o Bahia, que são os times que estão na nossa frente. O Vasco é 9º, o Botafogo é o 8º, tem 61 mil, o Vasco tem 55.
O Cruzeiro é sétimo, tem 68 mil. Bahia é sexto, tem 74 mil. O Urubu é quinto, tem 80 mil. O Atlético Mineiro é quarto, tem 94 mil. O Pedrinho falou que o ideal é passar de 100 mil sócios. Aí nós vamos estar ali no G3 dos planos de sócios do Brasil. O Internacional tem 103 mil, o Grêmio tem 120 mil e o Palmeiras é o maior plano de sócio torcedor do Brasil, com 194 mil sócios torcedores. Aí tá com você, vai lá, entra no site, Sócio Gigante, escolhe um plano baratinho, faz pra gente poder continuar nessa escala até a gente chegar nesse G3 aí, tá bom? Bom, o Vasco vai faturar 4 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade, né? Como clube formador da venda do atacante Arthur Salles. Esse cara eu queria ter visto jogar mais no Vasco, viu? Pra mim saiu precocemente, né? Ele está sendo vendido pelo Lomel SK por 18,3 milhões de reais para o time chamado Mamelodi Sundowns, acho que é isso, né? Então tá aí, o Vasco vai faturar 4 milhões. Você sabe que esse mecanismo de solidariedade de clube formador, desses moleques da base, esse dinheiro ia todo para a SAF, para 777, né? Olha só o negocião que fizeram para o Vasco, mano. Sacanagem demais, né? Então tá aí, 4 milhões que vão entrar nos cofres da SAF do Vasco. Bom, os altos valores envolvendo o Mina, isso está no GE também, afastou o Vasco de uma negociação com o zagueiro. O Vasco está procurando oportunidade de negócio, porque agora, nessa janela do meio do ano, tem muito jogador sem contrato. Muitos jogadores sem contrato. E aí o Vasco quer pegar, mesmo que pague um salário mais alto, quer pegar um jogador, assim, uma oportunidade de mercado, como foi o Medel, que estava saindo lá do time, acho que era da Itália, como foi o Payet. Então o Vasco quer pegar um jogador no 0,800, nem que pague um salário mais alto. E o Edmundo, já estão falando, eu ouvi notícias de bastidor que o Vasco está atrás de um zagueiro, está fechando com um zagueiro. Não é esse Mina, mas diz que é tão bom ou melhor que o Mina. E um meia armador, tá? Um meia de qualidade. E os dois vão chamar muita atenção. Essa é a notícia que eu ouvi falar sobre as possibilidades de chegar no Vasco. Já o Mina, ele pertence ao Cagliari da Itália e tem contrato até o meio do ano de 2025. E esse foi o grande problema. Não só o salário alto, né? Foi porque o time italiano, para liberar, quer vender o jogador. Não quer liberar ele, quer vender. E o Vasco não vai pagar uma grana no jogador. Então tá aí explicações porque o Euriquinho viralizou ao falar que o Vasco estava fechado com o Mina. Veio informações da Colômbia dizendo que o Vasco estava negociando com o Mina. Viu o Alexandre Laureano, foi o primeiro que eu vi falando. E realmente o Vasco sondou, o Vasco estava conversando, mas o negócio acabou não acontecendo, tá? É o que eu tenho de informação. Para finalizar o vídeo, né? O Pedrinho avalia a possibilidade de emprestar o atacante Serginho ao Criciúma. Há uma proposta do Criciúma pelo atacante que não está sendo usado pelo Vasco. E aí não adianta você ficar com um monte de jogador pagando salário. Esses caras, o Serginho não pisa num campo há quanto tempo? Mas o salário está na conta. Então esses jogadores aí pesam a folha do Vasco. Então ele pode ser liberado, pode ser emprestado para o Criciúma, desde que o Criciúma assuma ali o compromisso de pagar o salário do jogador. A mesma coisa vai para o Galdames, tem um time assim, do Chile querendo interessar no jogador, o Vasco quer dividir o salário, ou ele quer dividir o salário, o Vasco quer que ele pague o salário do jogador, então tá essa conversa para ver se libera o Galdames também. Libera o Galdames, libera o Rossi, o Paysandu parece que é o Rossi, libera aí o Serginho para o Criciúma, vai liberando esses jogadores que a gente não está utilizando, né, para poder dar uma esvaziada nesse elenco, nessa folha e liberar espaço para chegar a outros ou para conseguir pagar os salários, né? Curte, se inscreve no canal. O Corinthians está jogando com o Grêmio, tá 1-1, viu? Vou lá terminar de ver o segundo tempo. Boa noite e saudações vascaínas.